28,7%. Esse é o número que a Lilly apresentou ao mundo em dezembro de 2025 e que fez a comunidade médica parar tudo para prestar atenção. Em 68 semanas de estudo, pacientes utilizando a retatrutida na dose mais alta perderam, em média, 28,7% do peso corporal. Para uma pessoa de 100 quilos, significa mais de 28 quilos. Para alguém de 120 quilos, quase 35 quilos. É o maior resultado já registrado na história dos ensaios clínicos para emagrecimento com a utilização de uma medicação. E nenhuma caneta que existe hoje no mercado chegou perto disso. Se você já ouviu falar de Ozempic e Mounjaro, prepare-se. A retatrutida é a próxima geração e é ela que faz no organismo fundamentalmente diferente de tudo que veio antes. Eu me chamo Danilo Matsunaga, sou médico na área de medicina integrativa, emagrecimento, e aqui eu ajudo você a entender o que está acontecendo na fronteira da ciência para que você tome decisões sobre sua saúde com base em informações reais e não em promessas de marketing. Se faz sentido para você acompanhar o que há de mais atual em medicina na área de emagrecimento, antes que isso chegue ao consultório da maioria dos médicos, aproveite para se inscrever aqui no canal, porque inscrito você acabam tendo mais atualizações sobre o que está acontecendo. Aproveito também para pedir para me seguir no Instagram, o link está na descrição. Fica até o final porque eu vou te mostrar como a retatrutida funciona e o que os estudos mostram de verdade e qual é o cenário para o nosso Brasil. Uma ressalva importante antes de começar: a retatrutida não está aprovada pela Anvisa nem pela FDA até essa data. Não existe produto com esse nome legalmente disponível aqui no nosso país para utilização clínica. O que você vai ver aqui é uma análise da literatura científica publicada para que você entenda o mecanismo e os dados com precisão que esse assunto, obviamente, exige. Para entender por que a retatrutida é diferente, você vai precisar entender a evolução que chegamos até o momento. Pensa como gerações de uma mesma tecnologia, cada uma construída em cima da anterior. A primeira geração foi a semaglutida, com o nome comercial do Ozempic e o Wegovy. Ela mimetiza um único hormônio intestinal chamado GLP-1, responsável por sinalizar saciedade ao cérebro, estimular a secreção de insulina de forma dependente da glicose e retardar o esvaziamento gástrico. Os resultados foram revolucionários para a época, perda média de 17% do peso corporal nos estudos desenvolvidos. Pela primeira vez, o medicamento produzia uma perda de peso sustentada em escala que antes só era possível através da cirurgia. A segunda geração foi a tirzepatida, o Mounjaro, o nome comercial, que você provavelmente já ouviu falar ou já fez a utilização. Ela age em dois receptores simultaneamente, GLP-1 e GIP. O GIP é o hormônio insulinotrópico, dependente da glicose, com função complementar ao GLP-1, tanto no controle glicêmico quanto no metabolismo da sua gordura. A combinação dos dois mecanismos empurrou os resultados para 20 a 22% de perda de peso no estudo SURMOUNT, que foi o maior estudo feito. O Mounjaro foi considerado um salto tão significativo que a American Diabetes Association descreveu como um dos agentes metabólicos mais revolucionários desde a descoberta da insulina, vejam só. A retatrutida é a terceira geração e adiciona um terceiro receptor à combinação, o receptor da glucagon. E é exatamente essa a explicação que nós faremos hoje e o que fez sair do Mounjaro e chegar a 28,7%. O glucagon era um hormônio que a maioria das pessoas conhece apenas como o oposto da insulina, o hormônio que sobe a glicose quando ela cai. Mas essa é uma visão parcial e redutora do que o glucagon faz. No contexto metabólico correto, quando combinado com o agonista do GLP-1, que previne a hiperglicemia, o glucagon tem efeitos que nenhum dos outros dois hormônios consegue reproduzir. O receptor de glucagon no fígado, quando ativado, estimula diretamente a oxidação de ácidos graxos hepáticos, ou seja, em outras palavras, o fígado começa a queimar gordura de forma mais eficiente como combustível. Isso explica um dos achados mais impressionantes do programa clínico da retatrutida em fase 2, redução de até 86% da gordura hepática. Para comparação, a semaglutida reduz gordura hepática em 40 a 60% nos estudos, e a tirzepatida produz resultados comparáveis ou levemente superiores ao Ozempic. A retatrutida, por outro lado, já está num outro patamar qualitativamente diferente para esse desfecho. O receptor do glucagon também promove termogênese, ou seja, aumenta o gasto energético basal por ativação do tecido adiposo marrom e por mecanismos centrais. Em termos práticos, o organismo passa a queimar mais calorias em repouso e não apenas a ingerir menos. Essa combinação de menor ingesta calórica
via GLP-1 e GIP e maior gasto energético via glucagon é o que diferencia mecanicamente das outras medicações. Não é só mais uma caneta forte, é uma caneta que age por mais vias ao mesmo tempo. A retatrutida é um peptídeo de 39 aminoácidos conjugados a uma cadeia de ácido graxo que confere uma meia-vida plasmática de aproximadamente 6 dias, suportando a administração uma vez por semana, como o Mounjaro e o Ozempic. O ensaio que colocou a retatrutida no centro do debate científico foi um estudo recente chamado de TRUMPH-4, cujos resultados foram divulgados pela Lilly em dezembro de 2025. Esse estudo incluiu 751 participantes com obesidade e osteoartrite moderada a grave do joelho, uma população deliberadamente escolhida para testar se a retatrutida poderia resolver simultaneamente 2 dos problemas mais frequentes e interligados na medicina metabólica: o excesso de peso e dor articular. Os resultados dessas 68 semanas foram as seguintes. Na dose de 12 mg semanais, a dose mais alta estudada, perda média de 28,7% do peso, o que equivale a mais de 32 quilos em média para os participantes do estudo, que tinham peso médio inicial de cerca de 112 quilos. Na dose de 9 mg, perda de 26,4%. No grupo placebo com suporte do estilo de vida, 2,1%. A diferença entre o grupo ativo e o placebo foi de mais de 26 pontos percentuais, uma separação que a literatura raramente vê em ensaios de emagrecimento. Além da perda de peso, o TRUMPH-4, que é esse estudo, demonstrou uma redução significativa na dor do joelho, medida pelo score WOMAC, com 75,8% de melhora na dor no grupo de 12 mg versus o grupo placebo. Mais de 1 em cada 8 participantes tratados com a retatrutida ficaram completamente livres das dores no joelho ao final desse estudo. O mecanismo provavelmente combina efeito mecânico da perda de peso com possível ação anti-inflamatória direta mediada pelos receptores de glucagon e GLP-1 em tecidos sinoviais, que são os tecidos do nosso joelho. A retatrutida também produziu uma redução em marcadores de risco cardiovascular, colesterol não HDL e pressão arterial sistólica, consistentes com o perfil já observado nas gerações anteriores, mas com uma magnitude muito mais aumentada. O perfil de efeitos colaterais da retatrutida é similar à classe de GLP-1 como um todo, com algumas peculiaridades relacionadas ao componente glucagon. Os efeitos gastrointestinais são os mais comuns e os limitantes na fase de titulação. Náusea, 43% dos participantes, diarreia em 32%, e a maior parte dessas reações é transitória, mais intensa nas primeiras semanas de cada aumento da dose e raramente levou à descontinuação dos estudos. O protocolo de titulação era gradual, começando em 2 mg e avançando progressivamente ao longo de semanas até a dose alvo, exatamente para minimizar esses colaterais. O componente do glucagon adiciona uma particularidade que não existe no Mounjaro nem no Ozempic: tendência ao aumento da frequência cardíaca, especialmente na dose mais alta. Nos estudos de fase 2, a elevação média da frequência cardíaca foi de aproximadamente 3 a 4 batimentos por minuto, clinicamente pouco relevante para a maioria dos pacientes, mas que merece atenção em pacientes, por exemplo, com taquiarritmia já existente. Esse efeito é mediado pela ação do glucagon no nódulo sinusal, que é um nódulo do coração, e é consistente com a farmacologia dessa classe. As contraindicações dessa medicação se mantêm como diversos tipos de câncer existentes, seja em você ou familiar, necessitam de uma avaliação melhor, pancreatite ativa, gravidez. Nenhum dado novo de segurança nos estudos da fase 3 alterou esse perfil de contraindicações. O que está acontecendo agora com o programa clínico da retatrutida é igualmente relevante. O TRUMPH-4 foi apenas o primeiro dos 8 ensaios de fase 3 do programa que a Lilly está realizando. Os 7 estudos restantes estão em andamento e com resultados esperados ao longo desse ano de 2026, cobrindo populações e indicações diversas. TRUMPH-1, ensaio geral de obesidade sem comorbidade específica, esperado para o segundo ou terceiro trimestre de 2026. TRUMPH-2, diabetes tipo 2, além de estudos específicos para a apneia do sono, doença hepática metabólica associada à esteatose, dor lombar crônica e desfecho cardiovascular. O programa completo posiciona a retatrutida não como uma caneta de emagrecimento, mas como uma plataforma terapêutica metabólica
com potencial em múltiplas condições simultâneas. A Lilly sinalizou submissão do pedido de aprovação ao FDA no quarto trimestre desse ano, com aprovação estimada para começo de 2027. Para o Brasil e a Anvisa, o caminho regulatório costuma seguir o que o FDA preconiza, com atraso de 12 a 18 meses em média, o que coloca a disponibilidade clínica no Brasil em 2028, no melhor dos cenários. Quero colocar esse número de 28,7% em perspectiva, porque ele pode parecer abstrato sem uma referência. Antes do GLP-1, o medicamento mais eficaz disponível para a obesidade era Orlistat, que produzia uma perda de peso de cerca de 2 a 5% acima do placebo. A semaglutida representou um salto para 17%, que equivale a multiplicar por 4 o melhor resultado pré-existente. Já a tirzepatida empurrou para 20 a 22% e a retatrutida chegou a 28,7%. Para contextualizar ainda mais, a cirurgia bariátrica por bypass gástrico, considerado o padrão ouro cirúrgico para a obesidade, produz uma perda média de peso total de 25 a 33% em 2 anos. A retatrutida está dentro do intervalo da cirurgia bariátrica, com injeção semanal sem bisturi, sem uma cirurgia. Isso não significa que a retatrutida vá substituir a cirurgia para todos os casos. Existem situações em que a intervenção cirúrgica tem indicação que vão além da perda de peso, como resolução da diabetes tipo 2 de longa data, alterações anatômicas do trato digestivo que têm efeitos metabólicos independentes da perda ponderal e situações em que o paciente não tolera ou não adere à medicação. Mas coloca esses dois recursos em um nível de comparação que há 5 anos seria considerado impossível. O ponto que eu quero que você leve deste vídeo é o seguinte: estamos vivendo uma inflexão histórica na medicina metabólica e a progressão de uma caneta para 2 canetas para 3 receptores em 10 anos representa uma velocidade de avanço que a medicina raramente experimenta. E cada geração não apenas melhorou os números, mas revelou também novos mecanismos, novas indicações e novas perguntas também. A retatrutida ainda não está disponível, mas entender como ela funciona e o que os dados mostram é o que vai permitir que você, quando ela chegar, tome uma decisão já muito mais bem informado sobre se faz sentido para o seu caso e não simplesmente aceite ou recuse com base em manchete, entendendo que a avaliação do médico é sempre preponderante. A medicina do emagrecimento de 2026 não tem mais desculpa para tratar a obesidade como falhas de caráter. Ela tem mecanismos, alvos terapêuticos, evidências de fase 3 e tem resultados que competem com a cirurgia. O que muda com isso é a conversa inteira. Se esse conteúdo trouxe clareza sobre o que está vindo, deixe seu like, salve esse vídeo, compartilhe. Você vai querer rever quando a retatrutida chegar aqui no nosso país e compartilhe com alguém que acha que só tem o Ozempic e Mounjaro no horizonte. A verdade é que temos muito mais. Me conte nos comentários se você já utilizou o Ozempic ou Mounjaro, o que te surpreende mais nos dados dessa medicação retatrutida. Eu leio todos os comentários, aproveite para me seguir no Instagram para conteúdos que não cabem em vídeo. Me chamo Danilo Matsunaga, até o próximo vídeo.